Olá, pessoal. Meu nome é Rafael Araújo, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva adulto pelo sistema COFITO, a Sobrafi. E o objetivo desse vídeo de hoje é ensinar ou dar algumas ferramentas para que você possa implementar um protocolo, um algoritmo, um fluxograma de mobilidade para a sua unidade, tá? Levando em consideração que seguir um protocolo, ter um fluxo, é melhor do que você não ter nada, do que você trabalhar de forma desorganizada ou sem uma linha específica de conduta. Então, o passo número 1 é definir uma escala de mobilidade, tá? Então, uma escala de mobilidade que seja de fácil aplicação, tá? Se você escolher uma escala que seja complicada para avaliar e seja uma escala demorada, isso é um dificultador para a implementação, tá? Então, tudo que a gente for fazer tem que ser de uma forma simples, que não impacte tanto na assistência, no tempo, né, do fisioterapeuta, no tempo da equipe. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma sugestão, tá? Uma escala que a gente trabalha aqui, que é essa escala de maior nível de mobilidade. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? É essa escala aqui. Maior nível de mobilidade, John Hopkins. Essa escala, ela traz uma variação de 1 a 8, tá? Então, o paciente que ele é nível 8, ele é o paciente mais independente, ou seja, é o paciente que ele anda mais do que 75 metros. O paciente que ele é nível 1, ele tem um menor nível de mobilidade, tá? É o paciente que ele fica no leito, beleza? Então, a gente tem aqui a seta verde indicando para cima uma progressão de mobilidade e uma seta vermelha indicando a perda da mobilidade. Então, vamos aqui falar só rapidamente sobre essa escala, que é uma escala muito simples, tá? E ela é a seguinte, ela é dividida, né? Se você for dividir em função, né? O paciente, ele é dividido em pacientes que ficam no leito, paciente que senta, paciente que fica em pé e paciente que anda. Então, os pacientes que ficam no leito, eles são divididos em 3 subcategorias, né? O paciente que ele fica só em repouso no leito mesmo. O 2 é que ele já faz algumas atividades no leito. 3, ele já senta beira-leito. Quando parte para o número 4 dessa escala, é o paciente que ele já senta, né? Já faz uma transferência para a poltrona. O nível 5 é o paciente que ele fica em pé no tempo maior ou igual a 1 minuto. O nível 6, 7, 8, o paciente já anda. O que diferencia dos níveis, né? Quando ele anda maior ou igual a 10 passos, ele é nível 6. Maior ou igual a 7,5 metros, nível 7. Maior ou igual a 75 metros, nível 8. Então, o primeiro ponto e fundamental é a escolha de uma escala de preferência, uma escala validada, porque no futuro, se você quiser fazer algum trabalho científico, isso vai te respaldar. Tá ok? Então, simples, escolha uma escala. Eu sugiro que seja essa, mas se você tiver preferência por alguma outra escala, também não tem nenhum problema. Tá? Você tem que, na escolha da escala, o que tem que levar em consideração é uma escala que seja de fácil entendimento, né? Que a equipe consiga avaliar os pacientes sem dificuldade e não impacto na assistência. Beleza? Uma vez definido a escala, porque tudo vai partir dela, né? Você vai avaliar o paciente vai se enquadrar em alguma dessas pontuações e, em cima de cada pontuação dessa, a gente vai entregar um pacote de reabilitação, tá? Então, eu vou espelhar aqui para vocês, eu vou mudar aqui para o nosso protocolo, tá? O nosso fluxograma, o nosso algoritmo. O nosso protocolo é esse. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder destrinchando cada etapa. Então, assim, a gente parte do pressuposto que nós temos a escala e aí o paciente está lá, a gente vai fazer uma avaliação. O que tem que estar bem definido para a equipe também? Isso aqui, ó. Quais são os critérios de estabilidade hemodinâmica que vai dar segurança para a gente iniciar a mobilização do paciente? O que a gente listou aqui? Uma frequência cardíaca menor do que 65 ou maior do que 140, uma pressão arterial média menor do que 65 ou maior do que 120,
sonolência, agitação, sudorese, sinais de desconforto respiratório, uma saturação periférica menor do que 90, com a FI ali maior do que 70, uma PIP maior do que 10, uma hemoglobina menor do que 7, plaqueta menor do que 50 mil e febre maior do que 38 graus. Então, assim, esses são os critérios que nós, no nosso serviço, listamos, que se o paciente apresentar esses critérios, né, a gente vai ver aqui, ó, o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica. Se ele não apresenta estabilidade hemodinâmica, de acordo com esses critérios, que você pode, na sua unidade, retirar ou acrescentar, tá? A gente fez aí um resumo que a gente considerou de acordo com a nossa realidade. Então, se o paciente não apresentar, a gente informa para a equipe multiprofissional sobre o estado hemodinâmico e o paciente está contraindicado a realizar a fisioterapia. Tá? Então, um ponto importante, a gente deve fazer um programa de reabilitação com todos os níveis de segurança. Então, se o paciente não apresenta segurança suficiente, o paciente entra em observação por aí 24 horas e a gente faz uma nova reavaliação para ver se ele tem condições de iniciar o programa de reabilitação ou não. Mas se o paciente apresenta, né, uma estabilidade hemodinâmica, a gente aplica a avaliação de mobilidade. Lembra da escala que a gente falou agora há pouco? Então, a gente aplica a avaliação de mobilidade pela escala de John Hopkins, né? E aqui entra num esquema muito simples, tá? O que acontece aqui agora? A gente vai listar os níveis. Lembra que a escala foi de nível 1 até o nível 8? Então, aqui, se o paciente ele apresenta os critérios para o nível 1, né, que é o paciente acamado, então ele apresenta assim, qual é o pacote de exercícios que a gente vai entregar para esse paciente? É esse aqui, ó. Mobilização no leito, passiva de membros superiores e membros inferiores e membros superiores, alongamento passivo, eletroestimulação para quadríceps e diafragma. Percebe que tem um exercício que ele está em caixa alta e os outros exercícios estão em caixa baixa. Qual é o esquema aqui? O esquema é que o exercício que está em caixa alta, ele é o exercício principal, tem um P aqui, né, entre parênteses. Esse exercício não pode faltar no programa. O restante dos exercícios são exercícios complementares que fica a critério do fisioterapeuta escolher ou não, tá? Mas, obrigatoriamente, os exercícios em caixa alta terão que ser feitos, realizados, tá? E aqui a gente sugere que a fisioterapia seja realizada uma vez ao dia, nesse perfil de pacientes que é o nível 1. E aqui a gente vai descendo, e se o paciente ele apresenta critérios para o protocolo do nível 2, né, de acordo com a avaliação da escala, o que ele faz? Treino de equilíbrio de tronco com apoio, é o exercício principal, e aí tem alongamento passivo, mobilização assistida de membros inferiores e superiores, trabalho de dissociação de cintura escapular e pélvica, eletroestimulação para quadríceps e considerar também uma prancha ortostática, se for o caso. A sugestão aqui já entra para a fisioterapia 2 vezes ao dia. Se o paciente apresenta critérios para o nível de mobilidade 3, já é um outro pacote. É o quê? Um treino de equilíbrio de tronco, sem apoio agora, e aí o alongamento ativo ou assistido, o exercício ativo resistido para membros inferiores e superiores, prancha ortostática, sedestação beira-leito com apoio e o ciclo ergômetro. A sugestão aqui também é de fisioterapia 2 vezes ao dia, tá? Se o paciente apresenta critérios para o pacote de mobilidade nível 4, ele já entra para treino de bipedestação com apoio, que é o exercício principal, exercício ativo resistido de membros inferiores em bipedestação, exercício ativo resistido de membros superiores e treino de marcha estacionária com apoio. A sugestão também é da realização 2 vezes ao dia. Já no nível 5, a gente já parte para o treino de marcha com auxílio, exercício ativo resistido de membros inferiores em bipedestação, exercício ativo resistido de membros superiores e treino de equilíbrio em bipedestação, uma sugestão também de 2 vezes ao dia. No nível 6, o paciente ele já é submetido a um treino de deambulação com auxílio maior do que 4 metros. Então, como exercício principal. Depois, exercício ativo resistido de membros inferiores em bipedestação, ativo resistido de membros superiores, treino de marcha sem apoio, treino de equilíbrio em bipedestação. Nesse estágio aqui, a gente já espera que o paciente ele já esteja na unidade de internação, tá? O paciente já tenha saído da UTI. Por isso que a gente colocou aqui, se o paciente estiver na UTI, ele entra como critério de fazer esse programa 1 vez ao dia. Se for na unidade de internação, que aí a fisioterapia já tem um foco ainda mais forte ainda para a reabilitação motora, né?
aí a gente sugeriu aqui um pacote de 2 vezes ao dia esse treino. No penúltimo nível, que é o nível 7, o paciente ele faz treino de deambulação sem auxílio, maior do que 7 metros, né? Exercício resistido em membros inferiores, em bipedestação, e ativo resistido em membros superiores, né? Sugestão também de 1 vez ao dia. E o último pacote, que é o nível 8, é o treino de deambulação sem auxílio maior do que 76 metros, né? Exercício ativo resistido de membros inferiores em bipedestação e exercício ativo resistido de membros superiores, né? E aqui uma sugestão de fisioterapia 1 vez ao dia, e aí a gente sempre considerar, a partir do nível 7 aqui, a gente já considera a questão da alta, tá? Então, assim, o que a gente, dessa forma prática, aprendeu? A ligar a escala de mobilidade a um fluxograma, a um pacote de reabilitação. O protocolo ele não deve ser engessado, não deve ser uma coisa que tem que ser assim, não, nada vai mudar. A clínica do paciente é soberana e a decisão da equipe multiprofissional também. Alguns pacientes, às vezes, quase todos os critérios de estabilidade hemodinâmica ele preenche, só que um não. Nesse momento tem uma dúvida, a melhor opção, discutir com a equipe médica, pedir uma autorização e seguir com segurança na reabilitação do paciente, tá? Eu quero citar aqui uma frase do nosso grande mestre Ângelo Roncalli, que ele fala: ter um protocolo, seguir um protocolo é melhor do que não seguir nenhum protocolo. Então, os pacientes agradecem se a gente organizar a assistência de uma forma eficiente, tá? Então, tá aí essa dica para vocês. Fiquem à vontade, sugiram, se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, que eu disponibilizo para vocês o fluxograma e alguns outros materiais também, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!